Beleza pura! Povão vascaíno! Atenção, hein? Atenção, porque o Vasco está correndo atrás, Pedrinho está correndo atrás para derrubar uma liminar, e essa liminar pode ser derrubada a qualquer momento, inclusive durante a hora do programa. E tem mais, ó, manifestação pró-Pedrinho, força Pedrinho, unidos venceremos os golpistas. No dia 1º de julho, essa manifestação em São Januário, a partir das 4 horas da tarde. Quem ama o Vasco, luta pelo Vasco, saudações vascaínas, tá? E, portanto, a manifestação da galera pró-Pedrinho. Bom, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui, mas eu quero, antes de mais nada, mais uma vez, né, parabenizar 2 profissionais que ontem fizeram um trabalho maravilhoso, maravilhoso para os vascaínos, né? Maravilhoso. O Atenção Vascaínos, né, através do Flávio Dias, com a entrevista com o Pedrinho e o Pedrosa conversando com o Lamáquia, né? Pontos importantíssimos. Eu vou até colocar aqui agora. Devia ter baixado antes. Deixa eu baixar aqui. Aqui, ó. Aqui. É isso aqui, não? Olha aqui, ó. Deixa eu remover aqui. Aqui, ó. É a entrevista do ontem maravilhosa, né? Do Pedrinho com... Aliás, do Pedrosa com o Pedrinho. Né, parabéns aí ao Pedrosa. Como avalia do seu filho, quanto você colocou à disposição? E aí o Lamáquia respondeu, todo o meu patrimônio, porque é meu filho, é meu herdeiro. Aí o Pedrosa perguntou, o quanto o afastamento do Pedrinho prejudica as negociações? E a resposta do Lamáquia, prejudica bastante. O problema é que é uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência. E continua. Quem são essas pessoas? Né? Pergunta do Pedrosa. Quem são essas pessoas aí que querem levar o Vasco à falência? E aí o José Lamáquia, que é o pai do Marcos Lamáquia, esse aí é o marido da Leila, tá? Responde. Gente da política. Porque eles querem poder. Felipe Carregal, vice-presidente jurídico, foi exonerado, que era aliado do Pedrinho, e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão, que é o ex-vice-presidente geral do Vasco. Meu filho está pronto para colocar dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar a folha salarial. Na verdade, o que eles querem é que a gente ponha 2,5 bilhões e eles querem mandar. E aí, ó, aí veio o Pedrosa de novo. Mas você e seu filho, o Marcos Faria Lamáquia, tiveram contato com algum deles? Tivemos contato com todos. Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo conosco. Ele sabe de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco. A pergunta que eu faço para eles é, eles vão botar esse dinheiro? Eu quero saber. E querem mandar esse pessoal que derrubou o Vasco, esse pessoal que deixou o Vasco nesse estado. Por que eles não impediram a venda para os picaretas da 777? Ó, e aí, galera, continua aqui, ó. E como é o plano de vocês, comprando o Vasco? O que será feito de diferente? Vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro e reerguer. Meu filho vai comprar. Eu vou defender ele até o fim, porque qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer. O Lucas Pedrosa pergunta, né? Recebi a informação de que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede. Já iremos anunciar em julho. Ainda está em tempo de anunciar. A festa na Lagoa estava sendo organizada.
Tem mais. Como a notícia chegou ao Marcos? O que era previsto? Rapaz, aí veio José Lamáquia. Ele, o Marcos Faria, estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto belíssimo que o Marcos vai fazer? O centro de treinamento que o Vasco vai fazer é o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar. O arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino já estava contratado. Nós vimos o projeto. O que fico abismado é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de pessoas. Eu fiquei chocado. Aí o Pedrosa. E a Leila Pereira? Ela tem alguma interferência? A Leila Pereira? José Lamáquia responde. Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Eu estava pronto. Não, já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões. Assumir o fluxo de caixa estimado em média de 1 bi. Resolver com os credores. CT. Tudo. Continua. Aí o Pedrosa. Vem a pergunta mais importante, né? Vocês desistiram? Aí o Lamáquia. Não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos. Nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha a minha vida. Por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira lá. Agora eles querem arrumar. Não, agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. Então eles iam pagar a folha salarial, hein? O Lucas Pedrosa. E a questão das ações da ICAP? Vocês estão prontos para comprar? Aí o Lamáquia responde. Nós conhecemos eles. Ele compra se for preciso. E continua. E aí o Lucas Pedrosa. Muito se fala dentro da política do Vasco que o Alain Belaciano, aliado do Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atletas. Vocês já tiveram contato com ele? Ele pediu cargo ou algo do tipo? Aí vem o Lamáquia. Já tivemos, mas nunca pediu cargo, jamais. Pelo contrário, estava sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo. Agora o Carregal pediu, não só para ele, mas também para a Bianca Reis, diretora jurídica da Vasco SAF. Outro que ligou hoje querendo mudar o contrato foi o tal do Silvio, VP de Finanças, exonerado pelo presidente Pedrinho. Não vamos mudar o contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco. Aí o Pedrosa fala. O Cristiano Campos chegou a ser afastado junto com o Pedrinho. Ele já pediu algo para vocês? Aí o Lamáquia. Os dois sempre, Cristiano e Pedrinho, estiveram em contato e nunca pediram nada. Pelo contrário, sempre pensaram no Vasco. Aí o Pedrosa pergunta, como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão da justiça impacta a confiança? Lamáquia responde, confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara, de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho. Aí, belíssima entrevista, né? Parabéns mais uma vez aos dois canais que fizeram dois belíssimos trabalhos ontem, oferecendo aí a torcida do Vasco. Mais uma vez, atenção Vascaíno, através do Flávio Dias conversando com o Pedrinho, e o Lucas Pedrosa
tendo contato com José Roberto Lamarck, o marido da Leila, pai do Marcos Lamarck, que está envolvidíssimo na compra da Vasco SAF. Agora acabaram as dúvidas, né, Baran? Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Cara, eu tô animado, confesso para você, tá? Tô animado com essa fala do José Roberto Lamarck. Sou muito a favor, né, dessa venda da SAF, frontalmente a favor. Tenho um apreço enorme às falas, principalmente quando o José Roberto Lamarck fala dos picaretas da 777. Cara, eu tô completamente em êxtase sobre isso. Obviamente, nós temos algumas questões a ser tratadas, né? Dentro de alguns embrólios, mesmo o José Roberto Lamarck entrando frontalmente. Eu estou fazendo algumas apurações acerca da liminar. A liminar tende a cair, sim, tá? A qualquer momento. Portanto, a interventora nem quer se meter. Já deu até uma declaração falando que não vai se envolver nas questões desportivas. E pode cair, tá? Pode cair. Estou também apurando algumas coisas. O Pedrinho deve se retratar sobre uma fala nesse dia de hoje, tá? Tem aqui um... Que fala? Vou botar aqui. Minha vida está absurdo, mas só para a gente ter uma ideia, eu vou trazer aqui, ó. Deixa criar vulto, tô te falando, vou falar com ele assim que as coisas acalmarem aqui, cara. Hoje, tá? Vai que ele me traz uma informação de fulano me falou, ou de repente ele fala, pô, vou me retratar. Eu preciso conversar com ele primeiro, porque eu não sei de onde ele tirou, entendeu, cara? Eu não tenho falado com ele muito esses dias, ainda não falei com ele depois da entrevista, vou falar hoje. Tô te prometendo isso, é o que eu posso fazer, tentar vir com uma informação mais apurada para você, entendeu? E te dar um feedback do que ele me fala, entendeu? Eu sei que tu tá mandando mensagem para Patrícia também, Patrícia que no caso é a pessoa que tem que responder por essa assessoria direta dele, né? Ela tá meio perdida também, porque ela não sabe de onde ele tirou. Mas eu não tô entendendo, contextualiza isso aí. Isso aqui é o seguinte, o Pedrinho ele fala, né, sobre meu envolvimento com o Capasso. Eu entro em contato com a assessoria e parece que o Pedrinho vai se retratar. Desculpa, eu continuo sem entender, cara. Tá, vamos lá. Dentro da entrevista do Pedrinho, né, a gente está falando sobre algumas coisas que ele falou, né? E ele cita o Manuel Capasso tendo um relacionamento comigo. E isso prontamente eu não sabia disso. Na entrevista ontem do Pedrinho para o Flávio Dias. Ele falou isso. Então, o que aconteceu? Eu trago as provas, né? E a assessoria dele identifica que isso não existe. Então, provavelmente, o Pedrinho vai se retratar, segundo, né? A assessoria, obviamente, meu trabalho sempre foi condicionado à verdade, não a mentiras. Então... Para aclarar, peraí, porque assim como eu não percebi, algumas pessoas também não perceberam. A entrevista ontem do Pedrinho com o Flávio Dias, em algum momento ele fala que existe um relacionamento entre você e o Capasso. Sim, ele fala. Ah, tá. E aí você nega e aí está pedindo que ele faça uma retratação. Não estou pedindo que ele faça uma retratação, não. Eu entrei em contato com a assessoria das pessoas que são ligadas, que sabem que isso não existe. Tá? Eles sabem, fundamentado em provas, só que eu preciso que alguém se retrate, né? Porque é uma mentira. Então, até eu comentei isso ontem. A entrevista do Pedrinho, e obviamente eu estou acreditando em muita coisa. Você tem esse trecho aí, por acaso, cortado? Tem. Bota aí, eu não vi. A entrevista foi muito longa, eu acabei não e outra coisa. Agradecer aqui ao Matheus, que falou que cadê o cheque assinado? Pega a entrevista do Lamarck, que tá lá o cheque assinado. Festa marcada para julho. CT mais moderno do Brasil. Tudo que a gente colocava aqui, que vocês falam, capa, o novo momento do Vasco, cheque assinado, o maior contrato da história, tudo que a gente colocava, pega a entrevista do José Roberto Lamarck, que tá tudo lá. Tá tudo lá. 500 milhões imediato para futebol, a maior proposta de mais de 2 bilhões para a SAF do Vasco, o CT mais moderno da América do Sul, tudo que a gente fala aqui nas capas, que vocês falam que outros youtubers aí falam que é loucura, né? E aí? Agora eu quero ver
As capas estavam certas, hein, Baran? O Lamáquia resolveu tudo. Mas vamos lá, só para a gente ter aqui, fazer justiça ao caso. Eu não tenho trecho, né, sobre isso, mas a gente tem Lineker, só um detalhe. Você me perdoa, você desculpa. Claro, você me desculpa. É porque agora tá pintando no nosso grupo odd 20. Odd 20. Se sair um golzinho no jogo Equador e Alemanha, que acontece daqui a pouco. Rapidinho, galera, nós vamos voltar a falar de Vasco, mas essa oportunidade vocês não podem perder. Odd 20, tá no nosso grupo. Odd 20. É só entrar agora, clicar agora, horadovasco.com. Não tô de sacanagem não, velho. Aqui, odd 20. Não, mas quantas vagas nesse grupo aí? No grupo agora, 180. Rapaz do céu. No grupo agora tem 180 vagas para pegar essa odd. Gente, se sair um gol, tu vai receber 20 a mais do que tu colocar. Odd 20 pro jogo Alemanha e Equador. Pode sair um gol da Alemanha, pode sair um gol do Equador, vai que sai um gol do Andrés Gomes. Qualquer gol, odd 20, é só clicar e entrar. Tô deixando o link aqui. Esse é o link. ahoradovasco.com. ahoradovasco.com. Continue, Lineker, eu vou fazer a contagem aqui. Tem Não, só para trazer aqui, o nosso amigo aqui, ó, Gilberto, tá? Gilbertinho falando. Ele não falou o nome. Ele falou quem fez a pergunta. Ele falou quem fez a pergunta, por isso que perguntava toda hora sobre o Capasso. E eu, inocente, né, Baran? Venho aqui no chat e fala assim, galera, que vocês querem que eu pergunte? Naquele dia, né? Uhum. Aí o Ricardo Abreu, pergunta do Capasso, que era uma pergunta pertinente, né? A zaga do Vasco era João Vitor e Luiz Gustavo, estava muito mal, né? E, enfim, mas a gente vai ter, tá? Se não tivermos uma retratação, ou se não tivermos algo do tipo, aí eu vou ter que expor toda a verdade sobre todo o caso publicamente, né? Enfim, eu preciso andar do lado da verdade. Não posso... Cara, eu sou uma pessoa que eu não posso, de forma alguma, andar ao lado de mentira. Eu não suporto mentira. Para mim, não serve, tá? Não serve. Então, a gente vai destrinchar isso daí muito em breve, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. E eu falo para você, não descredibilizem o Pedrinho. A entrevista que ele deu ontem. Ele deve ter sido conduzido por alguém para falar isso errado e se não for, não tenho certeza, o próprio Felipe, tá? Se é mais uma vez o Felipe atrapalhando o Pedrinho na minha concepção, que atrapalha. Se não for, tá? Mas vamos lá. Só para a gente ter uma ideia do José Roberto Lamáquia, Baran, eu estou numa apuração, rapaz, de forma assídua sobre essa questão, né? Nós que entendemos que o processo de venda da SAF do Vasco ele tem que acontecer e eu vejo que, galera, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui, preste bem atenção. A venda da SAF do Vasco ela vai acontecer de forma inevitável, tá? Inevitável. Você sabe por que vai acontecer de forma inevitável? O Pedrinho é um entusiasta da venda, certo? Sim. Sim. Os opositores da oposição política do Vasco, que são contrários, não se manifestaram. Os que são contrários à venda da SAF do Vasco, da política, não se manifestaram nem com solução e nem contra. A política do Vasco, dentro desse processo de avaliação contrária à venda, eles não fizeram nada por enquanto. Quem está indo contra o Pedrinho, que vai acusá-lo, que o Pedrinho falou que tem medo de ser preso, de ter impeachment e tal, eles não são contra a venda da SAF. Eles são contra alguns termos de contrato e a favor da venda da SAF de uma forma diferente. Agora, o que eu apurei, e isso vai acontecer, o José Roberto Lamáquia não compra da mão deles. Não compra, Baran. O José Roberto Lamáquia não compra da mão, a não ser da mão do Pedrinho.
Ô Lineker, a entrevista do Lamáquia foi bem bacana, assim, né? Foi muito bom, mas tem umas coisas interessantes, né? Ele falou muitas vezes que essas pessoas vão falir o Vasco. Sim. Mas como elas vão falir o Vasco se ele está dizendo que vai comprar? Não, na verdade, ele fala que o Vasco está falido, né, na entrevista, e o Vasco não tem dinheiro nenhum para operar a partir do mês que vem. Portanto, o Pedrinho fala na entrevista várias vezes, não prejudique a instituição. Por que não prejudique a instituição? Porque se o Pedrinho for retirado, né, da presidência ou do negócio, enfim, corre o risco do Lamáquia sair. E se o Lamáquia sair, não tem dinheiro para o próximo mês. É basicamente isso. É isso que a gente tem que entender, tá? É isso que a gente tem que entender. Todos os processos, a partir de agora, são contados com a força de um investidor. Agora, ô Lineker, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Também dá para perceber que houve um desespero do outro lado, né? Essa liminar que afasta momentaneamente ou não sei se momentaneamente, porque afastou, né? Momentaneamente. Sim. O Pedrinho, ela abalou de tal maneira que, de uma hora para outra, nomes e pessoas que nunca se manifestaram passaram a se manifestar. O impacto, torcedor, é tão grande, o impacto disso é tão grande, perceba, há quantos dias e há quantos meses quem faz a cobertura do Vasco fala no Marcos Lamáquia, fala de José Roberto Lamáquia, fala sobre possível venda, fala sobre valores, fala sobre o que vai fazer. Todo mundo fala. O Vasco, o Pedrinho, eles nunca falaram. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma. Eu estou mostrando para vocês que vocês tenham uma avaliação. O José Roberto Lamáquia nunca se manifestou. O Marcos Lamáquia nunca se manifestou e, por enquanto, também não se manifestou. Como é que uma ação cria um movimento tão grande que faz com que, de repente, quem nunca falou, de repente, quem disse que sequer poderia falar, por conta de assinatura de documentos, de repente, em um dia, em menos de 24 horas, a gente viu, nas primeiras horas da manhã, o Pedrinho falando da venda para o Marcos Lamáquia, algo que ele nunca falou na vida, nunca falou, nunca desmentiu, mas nunca falou. No mesmo dia, a gente vê o Pedrinho numa entrevista falando claramente e abertamente, e também no mesmo dia, o José Roberto Lamáquia falando claramente e abertamente. Por que isso? Porque o que aconteceu foi algo de um impacto tão grande, de um efeito tão grande, que fez com que a outra parte, que é a parte do Vasco, da figura do associativo, do Pedrinho, do Marcos Lamáquia, se manifestassem. Só para que o torcedor tenha uma ideia. Cara, o que fez, de repente, Pedrinho e José Roberto Lamáquia, principalmente José Roberto Lamáquia. Principalmente José Roberto Lamáquia. Por que principalmente ele? Porque o que ele tem a ver com o assunto? Em princípio, nada. Mas agora a gente percebe claramente, que quem está disposto a comprar é o José Roberto Lamáquia. E, meus amigos, eu falei outro dia que o interesse começou aonde? Pelo José Roberto Lamáquia. Lembra que eu falava, olha, o Marcos Lamáquia nunca teve interesse em comprar clube, não. Falei várias vezes aqui, o Marcos Lamáquia nunca foi do interesse, do sonho do Marcos Lamáquia comprar clube algum. Isso começa com o José Roberto Lamáquia. E quem dá o aval para o Marcos Lamáquia comprar, o aval que eu digo é as diretrizes, dizendo que é um bom negócio, é a Leila. Sim. Esse é um ponto. Espera que eu tenho que abrir uma porta aqui. Segura aí, só vou abrir a porta aqui. Abre aí. Mas é isso, galera. O José Roberto Lamáquia, ele fala explicitamente sobre isso. Continua, Bárbara. Vamos lá. Então, eu sempre comentei sobre isso. Ponto número 1. E ontem, não foi
Foi anteontem. Eu disse que o Carregal tinha ido várias vezes conversar em São Paulo. Várias vezes. E o Lamáquia confirmou agora. O José Roberto Lamáquia confirmou. Tem um problema nisso aí, Lineker. Cara, olha só que coisa louca, né? Quantas vezes a gente falava aqui, ó, reunião em São Paulo, tá acontecendo, hein? Aí vinha um monte de gente criticando. Capa maravilhosa, capa não sei o quê, capa não sei... Tá tudo... Agora peguem o José Roberto Lamáquia, o que ele falou, desde a reunião de São Paulo até o CT mais moderno da América do Sul. E aí vê quem trouxe certo, quem trouxe errado. Né? Irmão, o Franco Gugu, vocês afirmando que o Lamáquia vai comprar. Irmão, quem afirmou foi ele. Agora. A gente afirmava pra caralho isso aí, agora eu tô puto. Ô, Franco Gugu, tu me deixou puto. Nós falávamos isso várias vezes, mas dessa vez quem está falando é o próprio comprador e o próprio vendedor. Você não está entendendo, não? Que parte você não está entendendo? O Pedrinho falou, o José Roberto Lamáquia falou. Agora não somos nós, não. Agora quem são falou os próprios, foi ele. são os próprios compradores e vendedores. Agora, há um detalhe importante aí. Se já era muito claro quem vai comprar é o filho. Então vamos lá, eu vou cair aí. Se já era muito claro que o José Roberto Lamáquia, isso não era muito claro, mas era uma informação que eu tinha, que já tinha passado aqui várias vezes. O José Roberto Lamáquia é um interessado nessa compra. E através do filho, ele tem 83 anos, ele convenceu o filho a comprar. Agora eu vou perguntar para vocês aí. Principalmente o Gugu, né, que falou aí, quem vai comprar é o Zé Roberto Lamáquia. Irmão, se fosse o Marcos Lamáquia, só ele na operação, por que a entrevista não foi com ele? Porque a entrevista do José Roberto Lamáquia, que foi excelente, foi ótima, e o Pedrosa absolutamente não tem nada a ver com isso, só ganhar os elogios e os parabéns, compromete no que diz respeito ao conflito de interesse. Sim. Mas muito, não é pouco não, muito. Porque ele diz, nós vamos comprar, e ele dá entrevista. Se ele não tem nada a ver com isso, ele sequer daria entrevista. Ele dá entrevista como comprador. Ele participou de várias reuniões, ele falou, ele foi procurado para dar emprego. Ele falou na entrevista. Ele disse que ia melhorar o CT, ele disse que ia botar 500 milhões, ele disse que ia formar o Vasco ganhador. Não foi o Marcos Lamáquia quem falou isso, não. Foi quem? Foi o José Roberto Lamáquia. Então, fica muito claro que pessoas vão dizer que há conflito de interesse. Óbvio. E você vai perguntar para mim, Barã, mas há mesmo um conflito de interesse? Galera, evidente que é discutível. É claro que é discutível. Eu não vou ser babaca e vou ser somente torcedor para dizer aqui para vocês que não há discussão em relação ao tema. Óbvio que há discussão em relação ao tema. Óbvio que há. E aqui eu não estou dizendo que o conflito existe ou que não existe. Eu estou dizendo que isso é muito discutível. Sempre foi. Agora ainda mais. Mais discutível esse conflito de interesse aí. Mas eu acho que disso tudo tá ótimo, sabe? Acho que foi muito bom. Se essa liminar serviu para alguma coisa, galera, ela serviu para clarear tudo isso que ainda estava obscuro, para confirmar a compra, a venda, os interesses. E acho que agora a torcida do Vasco passa a ter um papel importante. Muito. De agilizar e pressionar isso aí. Né? Vou só ler o Rodrigo Luz antes de te ouvir, Lineker. Quando o Pedrinho começou a investigar os bastidores da polícia, eles começaram a mudar de lado. Tem muita gente poderosa dentro do Vasco. Pedrinho ficou sozinho. Agora vai ele precisar da gente. É isso aí. O Rodrigo Luz está perfeito. Acho que o Pedrinho também está isolado. Isolado. Né? Bem isolado. E deve estar assim, cara, essa venda tem que sair para eu ir embora, meu irmão. É, isso aí. É isso que eu ia trazer para a galera aqui, tá? Eu acho que o Pedrinho ele está pressionado nesse momento, isolado
politicamente falando. O Rodrigo Luz só está consertando, que ele falou quando ele começou a mexer na polícia, né? Não é polícia, Na política. política. É. Então, se eu fosse chutar aqui, a venda da SAF do Vasco acontecendo, eu não sei se o Pedrinho fica em cena, tá? Eu tô apurando muita coisa. Pô, essa madrugada foi difícil até para mim, porque eu nem dormi. Tem muita coisa aparecendo, muita coisa que a gente precisa perguntar, muita coisa que a gente precisa chegar, né? Principalmente para um bando de idiotas entender, né? Igual o José Carlos falou que eu sou fui contra a venda da SAF. Eu acho que ele não me acompanha. É. Eu nunca fui contra a venda da SAF. Nunca fui. Nunca fui na minha vida, né? E quando era 777, eu nem fazia nada aqui na internet. Então, eu sou a favor da venda da SAF do Vasco por Lamarck ontem, por conta do projeto e porque o Vasco não é mais autossustentável. E eu sei muito bem disso, porque eu sei calcular. 2 mais 2 igual a 4. Tá? Então não levantem idiotice, não, porque eu tô doido para processar geral. Né? Já todo mundo falando de justiça aí, vamos movimentar. Não faz eu fazer isso com vocês para vocês provarem algo que eu nunca falei, não, gente. Pelo amor de Deus. E a gente vai estar buscando essa informação sobre essa queda de liminar. Não caiu o Gil Pimenta. A informação que trouxe para mim é que não vai ser de imediato. Tá? Vai estar próximo, assim. Os movimentos começaram, mas não vai ser de imediato, tá? Eu estou em contato direto com a assessoria do presidente Pedrinho para entender alguns pontos. O Pedrinho ele está realmente com muita coisa na cabeça, tá? Muita coisa acontecendo, muito preocupado. Eu entrei em contato também com pessoas ligadas ao Felipe Carregal para a gente tentar trazer ele aqui na live para ele dar a versão dele. Né? Nós somos um canal democrático e a gente vai perguntar se ele aparecer aqui sobre Bianca, sobre tudo que o José Roberto Lamarck falou, nós vamos perguntar. A gente não tem problema nenhum com isso, a gente não tem rabo preso com ninguém. Então, estamos entrando numa movimentação decisiva em que o que eu apurei, tá? Baran, a venda vai acontecer. Porque tanto o grupo que isolou o Pedrinho, quanto o próprio Pedrinho são a favor da venda. Agora, se vai ser para o Lamarck ou não, aí é outra história. Mas só pode ser, porque só ele tem interesse no momento? Não, nesse momento. Mas o grupo que... O que a gente precisa entender, e a gente precisa botar aqui com muita clareza para o torcedor entender isso de uma vez por todas, porque é algo que conflita a cabeça do torcedor o tempo inteiro. Essa briga que está acontecendo agora não é o grupo político do Vasco de oposição que está fazendo. É o Pedrinho contra o próprio Pedrinho, que são os pares dele, que o afastaram. O grupo político de oposição não se manifestou. É isso que a gente tem que entender. O grupo político do Vasco... Porque muita gente fala assim, essa política do Vasco, o grupo político tal, daqui a pouco vão chegar aqui e falar que o Levin é o culpado, que a oposição do Pedrinho na última eleição foi o Levin. O Levin não está fazendo nada. O Levin não está envolvido em nada. Então não é o grupo de oposição política. É o Pedrinho contra os pares do Pedrinho. É o Pedrinho contra a perna e o braço dele. Só para a gente entender. Porque tem muita gente que está achando que isso é viés político. Não é viés político, galera. Isso daí não tem nada a ver com a política. Obviamente, pode ser sede pelo poder, pode ser. Não estou falando aqui que não seja, tá? Pode ser. É fogo amigo. É o que a Divânia botou aqui. Exatamente, é isso aí. É o braço direito do Pedrinho que se virou contra ele. Ele pulou do corpo do Pedrinho e, agora eu sou contra você. É a perna do Pedrinho que saiu dele e falou, agora eu sou contra você. E foi isso que aconteceu. Então, só para clarear o torcedor, para ficar claro, não é movimento político. Não é movimento político, tá? É um movimento é um fogo amigo. Fogo amigo. Se tem interesse político ou não, é outra coisa. A gente não sabe. Aí já uma manifestação, né? Grande manifestação vascaína, já a torcida do Vasco se movimentando para o dia 1º de julho, 4 da tarde, na entrada principal de São Januário. Quem ama o Vasco, luta. Mas aonde saiu isso? Vasco. Tá rodando aí, cara, nas redes sociais. Eu entrei em contato, né, com algumas pessoas
E falaram que, exatamente por conta disso, falaram que isso daí é uma iniciativa que estão desconhecendo por enquanto. Mas isso seria muito bom se fosse amplamente divulgado. Eu recebi hoje de 4 pessoas. Não, então, seria muito bom se isso fosse amplamente divulgado aqui no Rio, né? Para o torcedor do Rio de Janeiro. Estamos divulgando, pô. Estamos divulgando. Não, então, mas tem um benefício dentro disso daí. Porque se essa manifestação for acontecer, o grupo, o Fogo Amigo do Pedrinho, eles vão ter que se manifestar até antes do dia 1º de julho. Porque a força da torcida é inimaginável. Aí ganha um vulto diferente. Eu acho que o que aconteceu ontem, né, a manifestação do José Roberto Lamarque, que coloca aquele doce gostoso na boca do torcedor do Vasco, pressiona demais a votação, né? Quando a gente vê a votação para a venda, 90% das ações, quem é que vai ser contra isso aí? Né? Quem é que vai ser contra isso aí? Aí a gente vai saber quem é quem. Lineker, eu queria que você falasse para a galera sobre o nosso grupo, cara, a Hora do Vasco, porque uma turma boa entrou, mas ainda tem 41 vagas restantes, cara. Que isso? 41? Galera, 41 vagas graça, no nosso grupo grátis, hein? Clica aí, entra. Vambora. Deixa eu... Ah, não, eu tô no grupo já. Tem odd 20. Vambora. Exatamente. Vambora, odd 20. Vamos estar... Alemanha e Equador. Exatamente. E a gente vai estar abrindo mais vagas no final do dia, mas só tem 41. Vambora, entra aí, clica nesse link e vem. É de graça e lá você vai ter muitas orientações importantes. A galera tá falando aqui, ó, esse protesto não teria que ser em frente ao Tribunal de Justiça. Gente, olha só, a gente tem que entender alguns processos aqui. Eu sei que é difícil pra caramba falar isso, cara, mas a gente tem que trazer a verdade para vocês, cara. A gente tem que trazer a verdade para vocês, porque tem muita coisa que gira mesmo e a gente vai de novo na emoção. Igual foi com a 777. Calma, vamos ter calma aqui. Muita coisa apareceu nos últimos dias. Né? Nomes citados por José Roberto Lamarque, o Felipe Carregal, o Paulo Salomão, que também falaram. Né? E a gente precisa ter muita calma nessa hora, porque a gente não sabe quais serão os próximos passos. Por que eu estou falando isso, Baran? Porque a gente tem duas situações. A venda da SAF e uma parte criminal do Pedrinho, que será acusado. Até o próprio Pedrinho falou, eles podem me prender com o poder da caneta, com inverdades, histórias criadas. Vão usar o meu... Como que ele citou? O meu projeto de... Como que se fala? Projeto de... Mental? Problemas mentais, que ele falou lá de... Enfim. Depressão? Ele falou do projeto dele, enfim. Cara, tem muita coisa que vai acontecer acerca do Vasco e acerca do Pedrinho em particular. Saúde mental, isso. Desculpa, galera. Saúde mental. Eu confesso para você que eu não sei. Eu estou tentando apurar. Estou tentando entrar em contato com muita gente para saber o que aconteceu. O Pedrinho fala que vão o acusar de desvio, de roubo. E aí ele fala, eu não roubei, eu não sou ladrão e tal. E essas acusações ainda não apareceram. E o que a gente tem que entender nesse processo? Que é um processo de 2 viés. As pessoas que estão se virando contra o Pedrinho, não contra a venda da SAF, mas o José Roberto Lamarque bota o Pedrinho embaixo da asa, né? Fala, se não for com o Pedrinho, eles vão falir o Vasco. Eu vou comprar, mas tá tudo certo, enfim. A gente não sabe o que vai acontecer com o Pedrinho. Eu temo isso, tá? Eu vejo que o Pedrinho falou com toda a sua sinceridade, com todo o seu caráter, que eu creio que o Pedrinho tenha muito caráter, apesar de eu não botar a mão no fogo por ninguém, né? Assim, como o Pedrinho botou a mão no fogo por um monte de gente que hoje está por trás disso, né? O Pedrinho foi lá, confiou cegamente e agora está sendo
bombardeado, né? Aí na sua vida pública e política do Vasco. Porque confiou cegamente, ele mesmo fala isso. Bom, eu não confio cegamente em ninguém, né? Isso aí é fato, é uma característica minha. Então, o que a gente vai ter que observar, Baran, nesses próximos passos que vão aparecer, né? O Pedrinho, hoje estou ao lado do presidente Pedrinho, por conta da venda da SAF do Vasco, tá? Estou do lado do Pedrinho porque vai ser vendida a SAF do Vasco para o José Roberto Lamarque através dele. Eu não sei como que serão os próximos passos sobre as intervenções que irão acontecer acerca desse aparato todo, né? Então, a gente vai analisar, né? Eu estou aqui em contato com muita gente, né? Fico receoso, né, de alguns pontos, né, que foram colocados na entrevista, porque o Pedrinho ainda está sendo conduzido, ou ele foi mal assessorado. Eu não sei o que a gente pode falar sobre alguns temas que eu sei que são inverdades ali. E eu não preciso provar isso para ninguém. Isso vai ser provado muito em breve, né? Então, cara, vamos estar, nesse momento, observando todo o processo, né, de movimentação política do Vasco. Vamos aproveitar esse momento de força da torcida para apoiar a venda para o Marcos Lamáquia, junto com o José Roberto Lamáquia. Algo que me preocupa, porque nós temos uma CBF agora aqui, ó, de olho no Lamáquia. A Leila vai sobrar para a tia Leila. Tia Leila vai ter que pedir aí renúncia aí no Palmeiras, hein? Enfim, vai ter que pedir renúncia no Palmeiras. Falando um pouco o que aconteceu no Vasco hoje, tá? Hoje. Vamos lá. A interventora Samantha Longo chegou, né? E não vai se meter em nenhum processo de futebol. Tem muita gente que está assim: Lineker, o que vai acontecer com a contratação do Deossa? O que vai acontecer com a contratação do novo treinador? Vamos lá, vou trazer para vocês aqui, preste atenção. Todas as movimentações executivas de futebol do Vasco estão operando normalmente. Normalmente. Inclusive, a pessoa que é muito próxima ao Pedrinho, no qual estou conversando o dia inteiro, né, e hoje, a manhã inteira, ela trabalha na SAF e me reafirmou: cara, é muito trabalho. Nós estamos recebendo a interventora, tem muita coisa na pauta. O diretor executivo de futebol, o Admar Lopes, continua trabalhando em prol de reforços, em prol de novo treinador. Já esse movimento não acabou, está continuando. Então o futebol do Vasco está andando, obviamente, sem um grande motor, talvez, vamos colocar assim, mas está nesse momento sendo pautado pelos dirigentes. A direção executiva do Vasco continua trabalhando. Por exemplo, o Nelson Deossa pode ser anunciado como reforço do Vasco a qualquer momento, independente do processo que vem ocorrendo aí nos bastidores. Não sei se esse turbilhão de coisas podem afastar o jogador do Vasco. Chegar e falar assim: caraca, me influenciou, não quero ir mais. Aí é outra história. Mas a direção executiva do Vasco, Admar Lopes, até o próprio diretor técnico Felipe, estão lá, trabalhando normalmente. Não tem nada parado na SAF, pelo contrário, por conta da presença do interventor, da interventora, que é a Samantha Longo, as coisas estão ainda mais velozes. Então, as informações que eu estou tentando aqui trazer, né, é que o investidor, né, se encontra engatilhado. A oposição, a gente não pode chamar de oposição, porque eles não são da oposição, eles são da situação, eles são do grupo do Pedrinho, também não são contrários à venda, tá? Eles falaram assim: olha, tem coisa no contrato que a gente não concorda, mas somos a favor da venda também. Só que o Marcos Lamáquia parece que não vai comprar da mão deles. Então aí a gente entra num processo de pressão para que o Pedrinho faça essa venda.
Então a gente vai estar movimentando exatamente para que o Pedrinho faça essa venda, porque a gente sabe que a família Lamáquia, o José Roberto Lamáquia, o Marcos Lamáquia e todo mundo que está nesse processo de venda ou não, cara, eles só vão comprar da mão do Pedrinho. Então, para mim, eu torço muito para que o Pedrinho retorne e finalize a venda. Posteriormente a isso, eu vou falar uma coisa para vocês, eu só torço para o Vasco, tá? Mas não consigo torcer para mais nada. Vamos ver o futuro do Vasco. Exatamente, o Rodrigo está botando aqui, ó. Lineker, esses vagabundos estavam extorquindo para assinar a venda. Tem coisas, né, que a gente tem que colocar. A galera que eu bloqueei os caras. Deixa a galera à vontade aí, galera. Pode ficar tranquilo. Que mutou aqui sem querer. Pega aí a fala do Lamáquia. O cheque foi assinado, 500 milhões. Tá lá, o Lamáquia falou. A festa estava marcada para julho. O CT mais moderno da América do Sul. Fala do José Roberto Lamáquia. Reuniões em São Paulo. Tudo que a gente falou, que o senhor lá do Cerrado falou que era fake, o José Roberto Lamáquia confirmou. E aí, quem é o fake? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, meu. Não finjam demência. Não finjam demência. Vocês são inteligentes, pô. As frases do José Roberto Lamáquia foram claras. 500 milhões no futebol já estão no gatilho. Assinou o cheque, irmão. Tá lá. Tá lá. O cheque tá assinado. O CT, o melhor CT da América do Sul. Contrataram até o arquiteto. Tá lá, porra. Ele falou, quem falou foi o Lamáquia, confirmando tudo que a gente bota na capa, né? Tudo que a gente bota na capa. Ah, você botou na capa que é o maior contrato. Tá aí. 2 bilhões, mais de 2 bilhões. Quem falou foi o Lamáquia. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. Então, eu acho que as mentiras, né? Que todo mundo fica. Essa capa, tá tudo confirmado pelo José Roberto Lamáquia. Foi confirmado ontem, né? Então é surpresa ainda. É surpresa ainda. E a gente vai ver como que vai funcionar isso daí, né? Não tá mudo, não, pô. Tá, tô falando aqui. Tá, a galera deve estar vendo um pouco atrasado. Achei que você suspeitou do Pedrinho. Ô, cara, em relação ao Pedrinho, o Pedrinho, a gente ainda precisa de muita coisa para entender. Eu nunca suspeitei do Pedrinho. Eu sempre acreditei como que se fala? Na idoneidade. Porque a bateria tá enfraquecida aqui, cara. Tá desligando toda hora o áudio. Vai cair de novo aqui a bateria. Mas, enfim, a gente volta com outro áudio. Mas é só pra gente entender, cara. As coisas estão caminhando, só que estão no meio de um turbilhão. Eu também acredito no Pedrinho. Só tem uma coisa na entrevista que ele errou. E vocês vão saber muito em breve. Uma coisa. Ele errou feio. Eu até entrei em contato com o pessoal da assessoria dele para mostrar que ele errou feio. Mas não é algo sobre venda da SAF, nem sobre criminalidade, não. Tá? É algo bem irrelevante ali dentro, que em breve vocês vão saber. Né? Foi um erro grotesco. E a gente vai estar mostrando, expondo o erro. E ele vai, obviamente, como um cara justo que o Pedrinho ele vai se retratar. Tá? Ele vai se retratar sobre isso. Isso daí não tenho dúvida nenhuma. Tá? Que se realmente ele vive, né, na verdade, ele vai se retratar. Bom,
A gente está trazendo aqui sobre José Roberto Lamáquia, Marcos Lamáquia. Agora a gente vai ter um problema pela frente, galera. Acho que esse processo e esse manifesto da torcida vai ter que ser muito em breve à frente da CBF. E eu vou explicar para vocês o porquê. A agência reguladora do fair play financeiro, né? Ela vai em cima dessa fala do José Roberto Lamáquia, tá? Esse que é o problema. Exatamente, Vinícius Santos. Espere os próximos capítulos, tá? É porque eu nunca falei um A com o péssimo zagueiro Manuel Capasso. Péssimo, ruim demais. Não serve para o Vasco. Mas na época, né, como a gente tinha João Vitor na zaga, a gente estava perguntando por quê. E o interessante, né, que essa pergunta sobre o Capasso, quem fez foi a galera da live, né? Foram vocês, né, que fizeram. Porque quando eu entrei dentro da sala de coletiva, naquele jogo contra o Operário, eu chego aqui na live e falo, galera, é o seguinte, o que vocês querem que eu pergunte? Porque o meu trabalho no Vasco é perguntar o que você quer, não é o que eu quero, né? É o que você quer. Aí a gente estava ao vivo aqui, aí a galera pergunta sobre o Capasso, porque o cara ele foi embora e ele não voltou. Aí a galera pergunta do Capasso. Falei, vocês têm certeza? Pergunta do Capasso. Aqui ao vivo, foi ao vivo, tá até gravado aí. Fui lá e perguntei do Manuel Capasso, né? entrei de gaiado, mas a assessoria do presidente já entrou em contato comigo, tá? Em breve ele vai se retratar ou vai falar sobre o caso. Ele só não está com muita cabeça para isso por conta de problemas maiores, obviamente, né? Eu nem quero pressioná-lo, né, por algo tão pequeno assim, né, diante de um momento muito grave. Então, vou aguardar. Tenho aqui áudios, mensagens da assessoria do presidente, né, e a gente vai ter isso destrinchado, porque, porra, é sacanagem. Porra, e sabe qual é o problema? Que isso descredibiliza muita gente. Eu não descredibilizo. Eu acredito que o Pedrinho foi induzido a falar esse erro. Tá? Acho que ele foi induzido. Alguém deve ter chegado para ele e comentado sobre isso. E eu não duvido da figura do diretor técnico, tá? Não duvido. Então, vamos esperar para ver, né? Vamos ver. Tem pronunciamento da Força Jovem. Vamos ver aqui. Vamos ver Opa, vamos lá. Força Jovem vem a... Isso aqui tá um estresse aqui de bateria, que é só Jesus na minha causa. Mas vamos lá, vamos para o pronunciamento da Força Jovem, né? Eu tenho que botar para carregar o microfone, é muita coisa, muita apuração, é muito trabalho. Vamos lá, galera, vamos para o pronunciamento da Força Jovem. Bom, o momento exige responsabilidade, união e compromisso de todos que fazem parte da história do clube. Infelizmente, a política que há anos domina o Vasco tem destruído projetos, afastado pessoas que realmente desejam ajudar e prejudicando diretamente a instituição, que há mais de 2 décadas sofre com disputas internas e interesses particulares. Alianças são feitas e desfeitas conforme inconveniências pessoais. Enquanto o Vasco permanece em segundo plano, a torcida não suporta mais esse cenário. O Vasco precisa estar acima de qualquer vaidade, interesse político ou projeto pessoal. Quem causar qualquer prejuízo ao clube deverá responder pelos seus atos. Em plena janela de transferências e neste momento, sem treinador, perguntamos como aqueles que decidiram judicializar a situação do Vasco pretendem contribuir para o fortalecimento do clube. A ação foi proposta pela empresa denominada 777 Carioca. Quem compõe essa empresa? Quem são seus responsáveis? Quem está por trás dessa estrutura? E, principalmente, quem assumirá a responsabilidade pelos impactos que essa iniciativa poderá causar ao Vasco? O Vasco precisa de estabilidade.
A conclusão da negociação atualmente em andamento é fundamental para que o clube possa se reorganizar e voltar a crescer com segurança. Marcos Lamáquia é um investidor conhecido. Já manifestou publicamente seu interesse em investir no Vasco. Entendemos que a concretização dessa negociação de forma transparente e segura representa um importante passo para devolver ao clube a estabilidade institucional e financeira que tanto necessita. Eu vou voltar com o áudio, galera. Espera aí. O Vasco é muito maior do que qualquer gestão, dirigente, treinador ou jogador. Neste momento, a Força Jovem manifesta seu apoio ao presidente Pedrinho, por entender que esse é o caminho que oferece maior estabilidade para que o clube atravesse esse período de incertezas. Por fim, reafirmamos que a Força Jovem estará sempre ao lado do Vasco. Qualquer atitude que venha de fato prejudicar o nosso clube será acompanhada de perto e seus responsáveis serão cobrados com F, que deve ter cortado. Bom, a Força Jovem se manifestou, a maior torcida organizada do Vasco, né, a favor da venda da SAF do Vasco. E a gente vai estar claramente trazendo de fato todos os desdobramentos desse fato. Então, a Força Jovem aí apoiando a venda da SAF do Vasco para a família Lamáquia. Publicamente, aí a Força Jovem em apoio ao movimento iniciado pela gestão Pedrinho. É iniciado também por quem está lá, os pares do Pedrinho que se viraram contra ele, mas hoje, segundo, né, o José Roberto Lamáquia, pediram cargos, pediram coisas, e a gente está observando, né, todos os cenários para apurar e trazer para vocês tudo destrinchado, tá? O Baran, ele está indo para o jogo da Alemanha na Copa do Mundo, tá? Por isso que ele saiu da live aqui. Ele vai estar lá, porque dirigentes estarão lá, e a gente precisa apurar com a CBF sobre essa fala do José Roberto Lamáquia, o que pode acontecer. Então, o Baran vai aproveitar o jogo da Alemanha hoje, que tem esse aparato de dirigentes da CBF lá nesse jogo, para entrar em detalhes sobre a fala de José Roberto Lamáquia sobre conflito de interesses, entre outras coisas que a gente está apurando também em paralelo. Tá? É muita coisa, gente, é coisa pra caramba. Está muito agitado, é muita coisa se agitando e a gente está num mar de apuração muito grande. Eu vou pedir para a galera que está aí não esquecer, tá? Ir lá no canal A Hora do Vasco, se inscrever no canal A Hora do Vasco, e lembrando que a gente volta daqui a pouco com mais informações. Eu tô com uma bateria de mensagens. Vocês não têm noção, galera. Eu tô com uma bateria de mensagens aqui, ó. Quer ver? Ó, os verdinhos aqui de não lidos, ó. Ó. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Olha isso aqui. Ó. É muita mensagem de apuração. É muita gente que eu tô contactando aqui. E a gente vai voltar muito em breve com todas essas informações. Eu vou ter que ver aqui. É muita coisa, gente. É desde de venda da SAF até contratação de jogador, enfim. É muita coisa. E a gente vai estar lá, o Baran vai estar lá junto com o dirigente da CBF para apurar essa questão envolvendo possível conflito de interesse por conta da fala do José Roberto Lamáquia, que é marido da Leila, enfim. Será que a Leila vai ter que renunciar do Palmeiras? Pô, Leila, por favor, renuncia aí. Hein? A gente está aí. Mas é isso, José Roberto Lamáquia explicitou o maior contrato da história, o cheque está assinado, 500 milhões para o futebol do Vasco, o CT mais moderno da América do Sul, o Vasco vai disputar todos os campeonatos, disse José Roberto Lamáquia. Agora é aguardar os próximos capítulos. Um forte abraço, saudações vascaínas, tamo junto, um abraço a todos, a gente volta com mais informações e a gente está aí, ó, sempre de olho naquilo que aparecer para trazer para vocês aqui. Um abraço.